10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propusemos reflexões, viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo, sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o Talk O Futuro da Diálise no Brasil, uma realização do Portal Metrópolis em parceria com a Clínica de Nefrologia Nefroestá. Eu sou Larissa Azevedo, jornalista do portal, e agradeço pela presença de todos aqui, e também de quem nos acompanha pelo YouTube do Metrópolis. Bom, nos últimos 10 anos, o número de brasileiros em diálise cresceu quase 55%. Só no último ano, o aumento foi de quase 10%, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje, mais de 170 mil pessoas dependem desse tratamento para sobreviver. E é nesse contexto que o Metrópolis promove este encontro para entendermos o cenário, ampliarmos o diálogo e refletirmos sobre como avançar no cuidado com os pacientes renais no Brasil. Para iniciar oficialmente nossa programação, convidamos para uma fala especial Vanessa dos Santos, que é consultora técnica da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Vanessa, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia. É com muita satisfação que eu estou aqui, representando a doutora Carmen Moura. Ela lidera e coordena a Coordenação Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. E é importante para mim estar aqui conversando, tendo essa fala inicial, pelo fato também principal que eu sou enfermeira, nefrologista. Então, eu entendo e luto muito por todos os pacientes com doença renal crônica. Para a gente conseguir introduzir um pouco, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde ela traz que a doença renal crônica ela afeta cerca de 10% de toda a população global. E tem uma prevalência de aproximadamente 36% em populações que são grupos de risco, pacientes diabéticos, pacientes com hipertensão arterial, pacientes idosos, pacientes com obesidade. E tudo isso essas informações traz para a gente que a importância que temos e, principalmente, a importância no processo de reorganização de toda a rede de atenção à saúde, né? Um paciente com doença renal crônica, todos esses pacientes, ele traz para nós um impacto importante epidemiológico, impacto assistencial e impacto econômico. Todas essas informações, todos esses números que a gente trabalhou, que eu falei agora, eles são importantes para que a gente consiga fortalecer toda a rede de atenção e, principalmente, para que a gente consiga qualificar o cuidado para esses pacientes. Com isso, o Ministério da Saúde tem abordado, tem criado estratégias para fortalecer, principalmente, esse contato direto com o paciente e com toda a sociedade.
Então, nós temos, inicialmente, no início de 2025, foi incorporado o medicamento da dapagliflozina. Essa incorporação foi uma incorporação extremamente importante para nós e que traz também que os pacientes com doença renal crônica possuem tratamentos disponíveis no SUS. E também a associação com as tecnologias com as evidências científicas altamente publicadas. Temos também a revisão da portaria, que está sendo feita atualmente. A revisão da portaria vai trazer para nós uma atualização nas diretrizes, vai trazer para nós informações e pautas importantes sobre a segurança do paciente e também sobre a qualificação do cuidado do paciente compondo toda a rede. Temos em curso o curso de aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar. É um curso fornecido elaborado, né, pela Universidade Federal do Maranhão, pela UFMA Virtual, e que ele também fortalece a qualificação dos profissionais de saúde. E, por fim, nós temos instituído, no final do ano passado, foi instituído a Câmara Técnica Assessora, que é a nossa CTA de nefrologia, em atenção ao paciente portador de doença renal crônica. Isso também vai ser um espaço de diálogo, um espaço educativo, um espaço técnico, um espaço onde sociedades e entidades que representam a nefrologia e toda a questão da diálise no Brasil possa discursar, possa criar estratégias e, principalmente, fortalecimento de toda a política. Então, é um prazer estar aqui, participando desse evento, principalmente nesse mês, que é o mês que a gente dialoga bastante sobre a doença renal crônica. Semana que vem vai ter o Dia Mundial do Rim. Então, com grande prazer, estou aqui, iniciando esse evento, e sei que as pautas que vão ser dialogadas aqui são pautas importantes e pautas que vão fortalecer ainda mais toda a nossa assistência e, principalmente, toda a nossa gestão. Agradeço pelo convite e que esse evento seja maravilhoso. Muito obrigada, Vanessa, por contribuir com o nosso debate de hoje. Bom, aproveito para agradecer a presença de honra do deputado federal Vinícius Carvalho, presidente da Frente Parlamentar Mista de Nefrologia. Dando continuidade à nossa programação, iniciamos agora o painel Oportunidades e Desafios no Tratamento de Pacientes Renais Crônicos. Convido ao palco, então, para esse debate a jornalista e mediadora do Portal Metrópolis, Vanessa Oliveira. Também convido a doutora Cristiane Kojima, médica nefrologista, professora e especialista em terapias renais. E Eric Lopes, paciente renal crônico, que traz sua experiência pessoal com a doença e com diferentes modalidades de tratamento. Vanessa, a palavra é com você. Obrigada, Larissa. Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Bom, esse é um painel que une duas perspectivas complementares. Uma da medicina, com um olhar técnico, científico, e outra de quem vive aí na prática os desafios do tratamento. Dito isso, eu queria começar aqui o nosso talk com uma pergunta muito básica, doutora, para quem está nos assistindo, para quem está aqui presencialmente, também consiga entender o que é a doença renal crônica e, observando o cenário atual, qual que é o perfil desse paciente? Bom dia a todos. Muito obrigada. Queria agradecer, em primeiro lugar, aqui o comitê organizador, que é muito importante, né? A gente vem nessa luta para falar sobre diálise, para falar sobre os nossos doentes renais crônicos e trazer o foco para esse assunto tão importante, ver a casa cheia, né? Então, assim, eu achei muito legal, assim, estar aqui, podendo falar com vocês, assim, de frente a frente, de um assunto que a gente lida
e que hoje ainda não está no top 10 da mortalidade no Brasil e no mundo, mas, infelizmente, ela está caminhando para chegar para a 5ª doença que mais mata no mundo em 2040. Então, é um assunto muito relevante. Acho que a hora é agora para a gente evitar que a gente alcance esse ranking, então. Falando de doença renal crônica, Vanessa, a doença renal crônica nada mais é do que uma alteração, seja no funcionamento dos rins ou na estrutura renal, que permaneça por mais de 3 meses dentro do quadro clínico do paciente. Hoje, falando, né, da fala da Vanessa que me precedeu, os pacientes hipertensos e os diabéticos, eles são os pacientes que mais levam, né, são as comorbidades que mais levam o paciente para diálise e para doença renal crônica. Hoje, no Brasil, a gente tem 10 milhões de pacientes renais crônicos, a gente não está falando de poucos milhões, né? E esse número só cresce. Então, assim, os números eles são alarmantes e é a hora da gente prevenir e evitar que isso suba. Maravilha. A gente está falando aqui de um número que só vem crescendo, né? E a gente sabe que existe uma realidade complexa também de acesso ao tratamento, né? E quando a gente olha para o Brasil hoje, quais são os principais desafios desse cuidado? O diagnóstico tardio está entre eles? Conta para a gente um pouquinho. Olha, eu vou dividir essa resposta em 2, porque, primeiro, a gente vem lá de trás, a gente vem falando da prevenção, né? Então, como nós já falamos aqui, na verdade, hipertensão e diabetes, hoje, são as principais doenças crônicas não transmissíveis que mais levam à mortalidade, levam a várias outras comorbidades. E a gente, quando fala de prevenção, a gente está falando da detecção precoce. Então, como a Vanessa comentou, a semana que vem nós teremos o Dia Mundial do Rim. E esse dia, na verdade, nada mais é do que alertar a população, inclusive o meio médico também, com relação à doença renal crônica. Por quê? Porque um simples exame, a creatinina, não sei se todos aqui sabem qual que é o valor da sua creatinina, né? Então, assim, vocês já pararam para ver se meu pai é hipertenso, minha mãe é diabética, eu sei o valor da creatinina, eu sei qual que é a taxa de filtração glomerular desse paciente, quantos % o rim funciona. Então, isso a gente traz nesse dia para trazer à luz também que a detecção precoce ela é muito importante, porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de medicamentos que hoje a gente pode lançar a mão. Há um tempo atrás, a gente não tinha muito o que fazer, era simplesmente ir preparando o paciente que em breve entraria na diálise. E hoje a gente pode lançar a mão, assim como a Vanessa disse, de algumas medicações que foram incluídas no rol do SUS, e a gente consegue trazer que retarde a progressão da doença renal crônica. E também, né, falando da prevenção e da detecção precoce, o diagnóstico tardio nesse sentido, porque muitas pessoas chegam nos nossos consultórios, chegam nas clínicas, já, infelizmente, com aquela frase, olha, o senhor vai precisar de diálise e a gente vai começar essa diálise amanhã. Olha, a gente, ou então internou e nem sabia que precisava de um suporte dialítico e a gente precisa iniciar uma diálise de urgência. Então, essa, infelizmente, ainda é a realidade no Brasil. E a segunda parte da resposta, eu falo muito que depois que a gente colocou o paciente em diálise, o paciente vai necessitar de uma terapia renal substitutiva, esse paciente não tem acessibilidade. Então, principalmente, eu estou falando aqui que 80% dos pacientes hoje no Brasil são dialisados pelo SUS. E quando a gente fala nisso, a gente está falando do quê? Que o paciente ele vai receber a diálise dentro de uma unidade satélite, que a gente chama, que é uma unidade ambulatorial, e que esse paciente ele precisa sair do hospital, ou, né, normalmente do hospital, e ir para essa clínica ou para uma unidade hospitalar que tenha unidades de crônicos. E, infelizmente, não é a realidade de todos, porque a vaga de diálise ela ainda é muito escassa. Então, acessibilidade. Então, o paciente chega, preciso sair do hospital, eu já estou bem, ele só está dialisando, esperando a sua vaga em casa e para ir para casa, e a gente não tem unidades de diálise que possam comportar
esse crescente de pacientes renais crônicos dialíticos hoje no Brasil. Então, acho que fica a dificuldade, eu vejo, nesses dois pontos, a prevenção e a acessibilidade desses pacientes. Doutora Cristiane, daqui a pouco eu quero aprofundar um pouco mais o assunto, mas antes eu quero trazer um pouquinho da realidade de quem vive, né, a doença renal crônica. Éric, seja bem-vindo. Você convive aí com a doença há 8 anos, né? Conta para a gente um pouco de como que foi esse momento da descoberta e o que mudou ali, impactou na sua vida inicialmente. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, que é de suma importância e que possa, né, trazer luz para todos sobre essa realidade. A doutora fez o relato dela, a resposta dela, e eu me vi praticamente em toda a resposta dela, porque foi mais ou menos isso, né? Diabético, hipertenso, e em momento algum é cogitado nesse tratamento de diabetes e hipertensão que o rim pode ser afetado. E foi numa internação com suspeita de problema circulatório, né, as pernas inchando e desinchando, a circulação. Na internação, eu descobri que eu estava com 15% de capacidade renal, do dia para a noite. E é um susto, porque você ouve, às vezes você tem um vizinho ou alguém comentou que alguém faz hemodiálise e você não faz a menor ideia do que é aquilo. E quando eu saí dessa internação, eu passei por um período de 3 anos e meio no tratamento conservador, né, lutando ali para evitar a hemodiálise, porque naquela época, assim, hoje não se tem informação, por mais que você tenha acesso a informações, tudo, mas você não tinha informação. Então, a luta era, não pode ir para diálise, porque o que chegava até mim é, diálise é morte. Então, quando você começa a entrar nesse circuito do tratamento do renal crônico, a única certeza que você tem, pela falta de informação, é que você vai morrer. Então, foi assustador. Então, passaram esses 3 anos e meio de tratamento conservador, até que chegou a um ponto que realmente não tinha mais como. E aí foi a segunda etapa da resposta da doutora. Aonde? Como? Mesmo eu tendo convênio, eu não tinha informação, eu não tinha suporte nem do endócrino que eu tratava, enfim. E aí, nesse período, eu já mudando o interior, deu certo, não tive tanta dificuldade de conseguir uma vaga, eu esperei um período, mas eu consegui uma vaga. Mas é aquilo, a falta de informação deixa você num breu, porque nem você, nem seu parente, nem as pessoas que estão ao seu redor têm noção do que é a doença. Então, a falta de informação, ela assusta a gente mais do que deveria. Como é que foi a sua caminhada aí, né? Você descobriu, primeiro fez esse tratamento conservador, depois você foi para diálise. O que realmente impactou? O que mudou, assim, que você falou assim, olha, depois que eu descobri, comecei o tratamento, o que realmente mudou ali, impactou na sua vida logo de início? Eu costumo dividir isso em duas etapas, a HDF e antes e pós-HDF, né? Então, no primeiro momento, eu iniciei o tratamento em HD, numa clínica no interior de São Paulo, e foi um processo difícil, né? Como eu disse, era algo muito desafiador, inovador. Você ficava 4 horas dialisava 3 dias na semana. Então, você tinha uma ressaca pós-diálise de quase 2 dias ali, a hora que você estava se recuperando, você falou, ufa, agora vai, outra sessão. Então, você vivia num looping de mal-estar e ressaca, enjoos, enfim, acho que todos os sintomas que é do tratamento. Então, esse período foi mais turbulento, porque foi muito mais assustador. Antes, porque até nós não tínhamos conhecimento da doença, não tínhamos conhecimento do que seria o tratamento e das condições que eu saía após a diálise. E 1 ano e meio depois, eu descobri, né, eu consegui, aí, até o médico de onde eu fazia a diálise, ele falou, meu, você é uma pessoa grande, para você aqui vai ser complicado equilibrar o seu tratamento, você precisa procurar HDF. Você sabe o que é HDF? Eu não fazia a mínima ideia. Porque quando você começa a dialisar, você fala, eu tenho que dialisar, vou para uma máquina, acabou, é só aquilo.
E aí ele me apresentou a HDF, ele me explicou, ele falou, procura a HDF. E aí procuramos, né, eu e minha esposa, procuramos uma clínica que tinha essa terapia, e aí foi depois da HDF, aí realmente começou a vir uma luz no fim do túnel, porque aquele mal-estar, aquela ressaca, aquilo foi diminuindo. Nas primeiras sessões, o seu corpo já se reencontra, você já começa sentir no dia a dia a melhora do seu organismo. Então, você começa a retomar suas atividades, você começa a voltar a viver. Porque, no primeiro momento, você vive só para o tratamento e só para curar aquela ressaca, aquele mal-estar. E hoje não, hoje eu consigo fazer outras coisas, eu consigo praticar esporte, quebrar o braço no jiu-jitsu, enfim. Então, o HDF me permitiu retomar a minha qualidade de vida. Então, essa é a diferença, né? Porque você, no momento, você está ali perdido, num tratamento que você não conhece e que realmente não é a melhor das opções, e quando você descobre uma opção melhor, que é o HDF, aquilo muda a sua vida. Você até comentou de um hábito seu do esporte, né? Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Teve algum hábito que ali durante a doença ali que você soube, que você largou e depois você retomou quando você ali já estava se sentindo melhor, que você falou assim, isso aqui também vai mudar a minha vida? O esporte em si, né? Então, hoje eu voltei a praticar jiu-jitsu, então eu consigo treinar, consigo ter disposição para treinar. O jiu-jitsu é uma atividade que exige um certo esforço, e quando eu fazia um outro tratamento, eu não tinha condições. Então, hoje, eu melhor dialisado, eu consigo, aos finais de semana, eu consigo sair para jantar com a minha família, eu consigo ter uma vida mais próxima do normal, né? Não que não é normal, mas eu ouço muito, né? Às vezes, quando eu comento, que eu faço diários e tal, as pessoas até brincam, nossa, você nem parece doente. Porque hoje eu consegui atingir um nível de tratamento e um nível de acompanhamento que me permite retomar essas atividades. Então, eu consigo fazer viagens. Então, estando bem dialisado, eu consigo viajar. Antes eu não conseguia, porque você vivia naquela ressaca que você só queria cama. Então, você bem dialisado, você com o tratamento adequado, você consegue viajar, você consegue jantar, você consegue praticar esporte, você consegue se socializar com as pessoas. E tem disposição para isso, porque o problema é você não tem disposição. Quando você está mal dialisado, o seu tratamento não é adequado, você só quer chegar na próxima sessão da melhor forma possível. E hoje não, hoje eu consigo viver, eu consigo viajar, eu consigo praticar esporte, eu consigo curtir minha família, meus filhos, minha esposa. Então, isso muda muito, isso faz total diferença na vida de quem dialisa, porque você não vive para a doença, você vive para você. É diferente. Quando você está no HD, você vive para a doença, para o tratamento. Hoje eu consigo viver para mim e para minha família. Você teve medo em algum momento, Eric? Tive até por conta não sendo redundante, por conta da falta de informação, ou quando você vai buscar no Dr. Google. Inclusive, é algo que se eu puder falar para as pessoas que estão iniciando essa jornada, saiam do Google, ou agora do mestre dele, que é o GPT. Sai fora, porque Google e GPT vai te dar a sua sentença de morte. Então, e isso te assusta mais, a falta de informação. Então, eu tive muito medo. E o fato de, no início, você colocar na cabeça que você vai ficar preso a uma máquina, isso é assustador. Então, junto com a falta de informação, aquilo te leva a um lugar sombrio. Então, conforme foi avançando, conforme fui conhecendo outras formas de tratamento, fui tendo profissionais de qualidade ao meu redor, você começa a retomar, você começa a entender que não, aquilo é uma terapia. Eu trato isso como se fosse uma academia, que eu tenho que ir fazer lá, pagar minhas horas lá de academia e voltar para a minha vida. Então, hoje, o tratamento que eu tenho com os profissionais que eu tenho, ele me dá essa condição. Então, o medo ele foi grande, não só o meu, como dos familiares, porque também todo mundo fica perdido, mas conforme você vai avançando e conhecendo outras opções, outros tratamentos, aí isso vai se dissolvendo e hoje é tranquilidade.
É uma mudança e um baque não só para você, mas para todos que estão ali ao seu redor, né? Que estão ali para te apoiar, tem que te acompanhar, né? Durante todo o tratamento também, né? Sim, sim. Nos primeiros anos, nas primeiras sessões, a minha esposa ficava do lado de fora da clínica chorando. Não sabe o que ia acontecer. E aí você sai debilitado, né? Você sai de uma HD debilitado. Então, conforme as coisas foram evoluindo, isso vai tranquilizando não só o paciente, mas também quem está ao redor dele. Doutora, o Eric falou aqui para a gente sobre HD, que é a hemodiálise tradicional, né? E HDF, que é a hemodiafiltração. Quais são hoje as modalidades de tratamento que nós temos para pacientes, né, com doença renal crônica? E, dentro dessas modalidades, existe alguma mais moderna ou eficiente? Bom, para dialisar, para ter a terapia renal substitutiva, a gente tem 3 formas. A primeira delas é a que o Eric acabou de falar, sobre a hemodiálise convencional, que é a que ele fazia, e a hemodiafiltração. Então, elas estão num bloquinho. O segundo bloquinho é a diálise peritoneal, que muitas pessoas falam, eu faço aquela diálise, né? A diálise que faz pelo peritônio, aquela diálise que se faz domiciliar em casa, né? E o outro bloquinho é o transplante. Eu estou olhando para a plateia que a gente tem aqui, eu conversei antes de iniciar com alguns pacientes transplantados. Ela não é a cura da doença renal crônica, né? O transplante, essa modalidade não é. E sim, ela é uma modalidade de substituir a função renal. E dizer para você, Vanessa, que tem uma mais eficiente ou não, a gente está aqui em critérios clínicos e também, assim, a cada paciente, ela tem uma especificidade. Então, assim, para aquele paciente, essa é a melhor modalidade. Então, a gente escolhe conforme a personalização da prescrição, seja ela de qualquer uma delas, mas o transplante a gente sempre estimula pelo fato da sobrevida. Mas quando a gente está falando no primeiro bloquinho da hemodiálise convencional e hemodiafiltração, sim, dentre essas existem algumas diferenças que o Eric acabou de colocar, né, principalmente do ponto de vista clínico, mas dentro do ponto de vista técnico, a gente costuma falar para o leigo, né? A primeira vez ouvi falar da diálise e eu não sei, acho que eu estou olhando para o Marco, que foi ele que trouxe essa frase para mim uma vez, que os rins, qual que é a função principal? Limpar o sangue, como todo mundo aqui tem isso na cabeça. E a gente fala que a hemodiálise, ela limpa com uma mangueira, né? Ela vem e faz aquela limpeza com uma mangueira. E quando a gente está falando na HDF, na hemodiafiltração, ela vem com aquela mangueira com pressurização. Não vou falar o nome da marca, né? Mas, enfim, ela vem com uma força de arraste muito maior. Por quê? Porque ela faz um arraste de mais solutos, ela limpa melhor o seu sangue. Então, essa é uma diferença e a mais eficiente nesse caso. Doutora, a gente vê que a hemodiafiltração, ela é considerada um avanço importante aí na medicina, né, para o tratamento da doença, mas ainda ela é considerada, usada assim de forma minoritária no Brasil, né? Normalmente as pessoas entram com HD primeiro e ficam ali nesse tratamento. Quais são os principais benefícios dessa terapia para os pacientes? Por que ela não é utilizada mais nesse processo? Olha, Vanessa, ótima pergunta, né? Eu acho que hoje a gente está aqui para levantar essa bola, né? Dentro de pessoas e dentro de um meio onde a gente pode discutir isso com muito mais profundidade para tentar trazer essa modalidade para o SUS, né? Então, isso, infelizmente, ainda não tem como oferta de modalidade no SUS. As outras 3 que eu falei, hemodiálise convencional, diálise peritoneal e o transplante renal, elas, sim, são modalidades que nós temos, mas dentro do SUS, infelizmente, a gente ainda não tem. Hoje, a gente tem a hemodiafiltração, ela traz a questão também do reuso, né? Hoje, a gente tem, dentro das clínicas aqui de diálise, na maior parte do Brasil, a gente faz o reuso. O que é reuso? A gente pega aquele filtro da diálise, que eu acho que vocês já viram, que é onde passa o sangue e limpa. As clínicas, elas podem limpar esse filtro e reutilizá-lo com uma forma até 20 vezes para que isso possa ser utilizado no mesmo paciente, novamente, né?
E a hemodiafiltração, nós não fazemos isso. Então, isso também acaba encarecendo um pouco essa questão. Mas o reuso, hoje, a gente tem isso como prática no Brasil, né? Infelizmente, você vai para fora do Brasil, fica até difícil quando a gente fala sobre reuso com o americano, com o europeu, porque eles não entendem bem porque não se faz, né? Então, isso é uma das coisas que a gente traz isso para a luz da discussão, com relação à questão do fomento econômico, né, financeiro para a diálise, para a atenção ao cuidado e à qualidade, né? Então, isso tudo a gente traz. E a hemodiafiltração é o que o Eric falou, né, de benefícios. Ele acabou de mostrar o braço quebrado dele, que faz 2 semanas que ele quebrou. E a gente estimula que ele faça isso, que ele vá para o jiu-jitsu. Doutora, posso ir para o jiu-jitsu? Claro, vai. Ele ama, ele sempre lutou jiu-jitsu. E, quando ele começou conosco, ainda não havia essa... Né, Eric, a gente não tinha liberado, até porque ele estava no processo de confecção de fístula, e aí a gente ainda segurou um pouquinho. Mas, depois, falou, agora eu estou pronto, agora eu consigo, eu posso ir, e assim... o Eric, ele é um paciente que é amor e ódio no mesmo tempo, na segunda-feira, porque ele é um cara que curte a vida, né, adoidado, e assim, ele tem um suporte familiar muito, muito bom, assim, ele tem a família, que ele tem uma vida social bem ativa, e até ontem chegamos mais cedo aqui, né, de São Paulo, e aí... Que nefrologista que toma um chopp com o seu paciente no dia anterior? Então, assim, porque eu sei da capacidade, né, que ele fez diálise antes de vir, e, enfim, que não teria problema, a gente podia tomar um chopp ontem. Não, até pegando esse gancho, acho que tudo que envolve o paciente renal permite essa qualidade de vida, né? Então, a qualidade dos profissionais, é você ter multidisciplinas, porque eu passei por um período muito crítico com relação aos meus acessos, porque eu sou diabético desde os 14 anos, aquela história toda, então tudo que o diabetes podia acarretar, eu fui gabaritando. Então, problema na vista, problema na circulação, renal crônico. Você tratava diabetes? Desculpa te interromper. Só para a gente também trazer isso, né, para quem está nos assistindo, se você tratava, não tratava. Resposta sensível essa. Isso é a mesma coisa que perguntar para uma mulher a idade dela. Digamos que quando você tem 14 anos, você é novo, você normalmente não ouve seus pais, você não ouve sua mãe. E eu já treinava, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 17, 18 anos, já era diabético. Então, você treina, você trabalha, você tem uma vida normal. E o diabetes, aquilo que a doutora comentou, né? Acho que o crossover é muito importante. Porque a vida inteira eu passei por endócrinos, cuidei igual ao meu nariz, não vou mentir. Então, por quê? Porque você é jovem, então você treina, isso, aquilo, você não vê. E é uma doença que te corre por dentro. Em momento algum... é apresentado para você que a doença renal pode ser um dos agravantes. Então, eu não cuidei. Eu cuidava mais ou menos, eu tratava, melhorava, e descuidava. Então, isso me levou à minha atual condição. Só que, hoje, os profissionais e a multidisciplina é muito importante. Porque, há 1 ano e meio atrás, com acompanhamento no cardiologista na clínica, eu descobri uma cardiopatia. Então, isso foi um dos motivos de retardar a minha volta ao esporte, por exemplo. Só que eu tive um acompanhamento, eu tive um suporte. Então, quando você fala na vida do renal crônico, não é só o nefrologista, é a nutrição, é o cardiologista, é o endócrino, é a psicóloga. Então, a multidisciplina é muito importante, porque o paciente renal crônico é crônico. E não é crônico à toa, tem um porquê. Então, essa estrutura também é muito importante e traz tranquilidade para a gente e permite essa melhora na qualidade de vida. Mas, respondendo a pergunta, não cuidei muito bem, não. Está vendo, né, gente? Precisamos cuidar quando a saúde dá qualquer tipo de sinal, né? Não tem jeito, a gente precisa estar atento. E, doutora, aproveitando o gancho do Eric, qual que é a importância desse acompanhamento multidisciplinar nesse processo aí do tratamento da doença?
Olha, o Eric, ele exemplificou o mundo ideal, né? Hoje, na nossa unidade, onde a gente faz nosso atendimento, a gente tem infectologista, a gente tem cardiologista, a vascular, que vai uma vez ao mês e olha as fístulas, avalia se há possibilidade de fístula ou até mesmo fístulas que estão prestes a parar, né? Ou seja, parar o seu funcionamento. Nós temos uma endocrinologista que faz esse acompanhamento também dos pacientes diabéticos, pacientes com hipogonadismo, pacientes com hipotiroidismo, que são outras comorbidades. A gente tem uma podiatra também que cuida dos pés diabéticos. A gente tem toda a equipe multidisciplinar que, sim, pela RDC, nós temos como obrigatoriedade a assistente social, a nutricionista e a psicóloga, que faz toda a diferença em todas as unidades de diálise, é super importante a presença delas. E, além delas, nós temos também uma fisioterapeuta, uma equipe de fisioterapia, que dentro da nossa unidade a gente consegue fazer o quê? Trazer para esse paciente a reabilitação. Eu acho que é o foco principal dentro da nossa fisioterapia, trazer a reabilitação. Não de pacientes que estavam somente aqueles acamados, enfim, fracos, não. O próprio Eric, que sempre foi atleta, mas que iniciou a jornada dele dentro das clínicas de diálise, ele mesmo disse, ele ficou sem o esporte. E ele precisava fazer exercícios, fortalecimento, né, Eric? Então, a gente trabalhou muito com isso. Então, assim, a gente vive hoje uma realidade que realmente, infelizmente, não é ainda para todos. Mas esse acompanhamento que a gente faz, o que a gente percebe no final? Primeiro que o paciente ele vem 3, 4, 5, 6 vezes a nossa unidade. A prescrição ela é individualizada. E ele vai sair de novo para ir no cardiologista, no endócrino, vou no vascular. E, às vezes, eles, além dessa rotina, né, além de tudo, tem a vida para viver, tem a família, tem o trabalho. Então, assim, a gente acaba perdendo, às vezes, as informações e que eles possam ir até esses especialistas. Então, hoje, esse cuidado ele é muito importante e, principalmente, também para nós, profissionais, nos falarmos. É que o Eric falou. Existe esse crossover das doenças, existe toda essa linha que, assim, se o vascular não conversa conosco, se o endócrino, o cardiologista, a gente está ali todos os dias vendo aquela patologia, vendo o paciente de uma forma, um contexto geral, a gente consegue fazer o melhor para ele. Então, sempre o foco é o paciente, quando a gente está falando das especialidades, né? Tentar ter esse olhar multi, mas esse olhar com a qualidade de vida para o paciente. Doutora, a gente comentou aqui de outras doenças que podem, né, nos levar à doença renal crônica. Entre alguns estudos, a gente tem aí, vocês até citaram, obesidade, hipertensão, diabetes, né, várias doenças. E alguns estudos mostram também que o envelhecimento, hoje em dia, pode nos levar também. O que deve ser feito para prevenir? Como as pessoas devem proceder? Porque, às vezes, a pessoa está ali, acha que é saudável, que está tudo bem. Como as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui, que têm essa dúvida, né? Como elas devem proceder? Como prevenir? Existe algo que possa ser feito? Sim, sim. Eu acho que esse é o ponto que a gente quer mais passar, né? Principalmente aí no dia 12 de março, convido a todos, que acho que o Brasil todo vai estar iluminado aí com o nosso Dia Mundial do Rim, que é para trazer à tona sobre a questão da prevenção, né? Então, o que a gente pode fazer para prevenir, né, Eric? Primeiro, o primeiro pilar, cuidar das nossas comorbidades. Então, se você é hipertenso, diabético, se tem algum familiar, né, com essas comorbidades, principalmente, mas não só essas, eu citei o hipotiroidismo, existem outras patologias também, que são pacientes que já nascem com alguma doença genética, a gente fala nefrite, né, mas são as glomerulopatias. Existem pacientes também que faz hoje, né, lança mão de algumas medicações para ganho de massa muscular, então, assim, o bodybuilding, né, crescente, e aí a gente também aumentou o número de procura dos nossos pacientes jovens que faz uso de anabolizantes, uso de algumas outras medicações que também são prejudiciais. Então, assim, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, ou você vai fazer uso de alguma medicação, ou se você tem alguma comorbidade, sempre fazer o cuidado, né? Com o envelhecimento, a gente tem também o ganho, né, de
possibilidades de doença, enfim, de perdas também, perdas musculares. Então, eu acho que é a questão da prevenção dessas doenças. E hidratação, principalmente hidratação é prescrição, então também é outro pilar da hidratação, acho que é muito importante. E o terceiro pilar, que eu sempre falo no consultório, é o pilar do estilo de vida, né? Então, o que o Eric acabou de dizer sobre faço exercício, saio com a minha família, eu acho que é isso, é a gente ter uma vida saudável, com uma família feliz, você estando feliz, tendo essa inteligência emocional, estando bem. Eu acho que é isso que é uma forma de prevenir qualquer coisa. Acho que é uma coisa que, normalmente, principalmente jovens, não tem, é o equilíbrio, né? Então, se você parar para prestar atenção, se você tiver uma vida equilibrada, sem excessos, você já tem uma grande chance de não entrar nessa estatística, que foi que eu não tive na juventude e tudo mais. Acho que incentivar o equilíbrio nas suas atitudes, na vida, isso ajuda, porque tudo isso vai afetar em algum momento. A conta chega. Eu brinco que você chega no restaurante, você pede a bebida, a entrada, o prato principal, a sobremesa, está lá se divertindo. No final, o maître vai trazer a conta. E se você não tiver equilíbrio, aquela conta pode quebrar o seu bolso. E na vida é a mesma coisa. Se você não tiver esse equilíbrio, né, entre alimentação, atividade física, o tripé da coisa, então você se perde. Então, acho que o equilíbrio também, conscientização do equilíbrio faz parte dessa prevenção. Qual foi para você, Eric, o maior desafio? Assim, qual foi a parte mais difícil de enfrentar durante o tratamento? Acho que, no primeiro momento, aquela obrigatoriedade de você estar ligado a uma máquina uma periodicidade grande ou todos os dias. Num primeiro momento, aquilo te limita. Ainda é um limitador. Então, porque, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, eu tenho um percurso até aí a clínica, tenho o período da diálise, o retorno. Então, assim, você está com a obrigatoriedade de se ligar todos os dias, isso dificulta. Então, dependendo da viagem, dependendo do que você for fazer, aquilo te limita. Então, você ficar limitado é um desafio. Só que, em contrapartida, quando você se encontra num tratamento que ele te abre outras portas pela qualidade, aí essa limitação ela é um detalhe, porque você consegue encaixar na sua rotina coisas que você fazia antes da doença renal. Então, é um processo, né? Então, você vai avançando casinha após casinha até chegar no momento que você fala, opa, tá legal, consigo, né? Não sou um doente. Então, mas acho que uma coisa que impactou no início foi isso, a limitação de tu ter que estar lá na máquina. Doutora, o Eric traz bastante no relato dele essa retomada de vida, né? Essa qualidade de vida que ele conquistou novamente para ele com o tratamento. Trazendo ali para a HDF, quais que são os impactos clínicos direto ali na saúde do paciente? Olha, quando a gente está dentro da prescrição de HDF, primeiro que ela é muito personalizada para esse paciente. E quando eu falei sobre o que é HDF, né, que a gente faz um arraste maior de solutos, né, de sujeirinhas assim que a gente tem no sangue, o que a gente está falando ali é que a gente tem, lembrando de física do passado, né, é o sistema de difusão junto com convecção. Então, o que seria isso? Na verdade, a gente está trazendo para o paciente também, a gente faz um volume de substituição. E quando a gente está fazendo isso, eu estou falando o quê? De estabilidade clínica, porque muitos pacientes aqui presentes podem até falar depois, que assim, a principal intercorrência dentro de uma clínica de hemodiálise convencional é a hipotensão, né? Então, a gente
está ali no plantão e aí, de repente, é assim, a gente tem 40 pacientes ao mesmo tempo ligados e aí, doutora, fulano teve uma hipotensão, o outro... Então, assim, você não para de atender intercorrências clínicas. Quando eu estou falando em HDF, dificilmente isso acontece, principalmente pelo método convectivo e volume de substituição renal que a gente está fazendo. Além disso, acho que a gente bateu bem na tecla aqui com relação à qualidade de vida. E quando a gente está falando da qualidade de vida, que o Eric fala, a gente diminui aquela sensação de ressaca que os pacientes falam sempre, né? Sair da diálise ressacado. Poucos pacientes, e até é uma fala de quem já teve HD, né? Fez hemodiálise e vem para HDF, a maior, assim, eu não vou saber mensurar, depois a doutora Rosilene, a doutora Maria Eugênia podem até trazer para a gente alguns números, mas, assim, quase que 100% dos que eu converso, eles falam, olha, assim, eu consigo sair daqui e trabalhar, eu consigo sair daqui e ter, enfim, a minha atividade laboral e outras coisas que eles precisam fazer, e, assim, sem estar ressacado, sem estar com aquela sensação. E, na parte laboratorial, os exames, na verdade, eles mostram essa eficiência que a gente entrega, né, dentro dessa terapia. Então, assim, isso tudo melhora a qualidade de vida. Eles falam muito sobre a melhora da qualidade do sono. Eles trazem isso para a gente como um relato importante. Então, existem outras modalidades que a doutora Rose vai trazer também, que mostra, né, até é contraditório falar da HDF noturna, né, Rose? Eu acho que vou deixar para você falar melhor, mas, assim, eles também falam, olha, eu durmo muito melhor, né, mesmo ligado na máquina a noite toda. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. E, doutora, a gente tendo esse relato aqui, né, vivo, que está contando para a gente tudo o que aconteceu, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que a evolução dessas terapias pode impactar o futuro desses pacientes no Brasil. A gente está se direcionando ao fim, então gostaria que você deixasse essa mensagem para todos, antes de passar a palavra para o Eric. Olha, essa evolução, né, que é uma evolução que eu tive a oportunidade de viver também. Eu trabalhei só em hemodiálise convencional e hoje trabalho só com HDF, e também hemodiálise e outras terapias, mas o foco maior é a HDF. Eu acho que a frase se resume a um paciente que a gente tem, né, o Eric conhece também, acho que ele deve estar nos assistindo, e ele dialisou 13 anos, tendo convênio no SUS. E ele falava assim, ele começou a dialisar, ele tinha 14 anos, ele dialisou por 13 anos, e ele falou, esses 13 anos eu sobrevivi. E agora, depois de um ano conosco, ele falou, doutora, agora eu consigo viver. E hoje eu vivo. Então, assim, eu acho que essa evolução de poder entregar para o paciente, assim como a Érica acabou de falar sobre o medo, aquela sensação, eu vou ficar preso na máquina, eu sempre converso com o paciente de uma forma, eu sei que não é fácil, não é simples, eu não estou no seu lugar, eu não vivo o que você vai viver, mas o que eu vou me esforçar ao máximo, e que toda a nossa equipe vai fazer, é que a sua vida comece de uma forma diferente a partir de agora. Então, que você consiga viver muito bem, mas com um detalhe, agora você é um paciente dialítico. E a sua vida vai seguir, não é o fim. Então, é esse que é o recado que eu sempre absorvi e passo para os pacientes na consulta. E é sobre isso que a gente tem que passar essa mensagem sempre, né, para quem está convivendo com a doença. Eric, eu queria fechar com você, olhando para a sua trajetória, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas sobre conviver com a doença renal crônica e que você gostaria que mais pessoas soubessem? Bom, acho que, em primeiro lugar, é que vivam com equilíbrio. Aproveitem cada momento com equilíbrio, mas que, quando chegar a diversidade da doença, que espero que não chegue para muitos, mas se chegar, que existe vida após a diálise, que existe vida após o diagnóstico, e que é possível você realizar suas atividades, você realizar suas tarefas, convivendo com a máquina, que a máquina não é um impeditivo. A máquina hoje é o seu aliado. Encare o seu tratamento como seu aliado, como seu parceiro. É o seu parceiro de treino, fugiu o nome do
seu personal. Encare a máquina como seu personal trainer, que ali ele vai te dar as orientações, mas aí ela vai te dar a limpeza e vai te permitir sair dali de uma forma melhor. Que você não precisa viver para a doença, você pode viver para você e para a sua família, desde que você aceite aquilo como parte do seu tratamento. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês dois. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora Cristiane, obrigada por trazer de forma tão clara, esclarecedora para a gente essas informações, né, sobre os avanços aí no cuidado com os pacientes, né, renais crônicos. E, Eric, obrigada por compartilhar de forma tão aberta, tão inspiradora a sua história. Te desejo aí melhoras, um bom tratamento para você e para todos nós, né? Que a gente esteja sempre aí de olho na saúde, cuidando aí das taxas, né, gente? E muito obrigada mais uma vez por toda essa experiência que vocês trouxeram aqui hoje para a gente. Obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Espero que tenha feito a diferença aí no dia de vocês. Obrigado. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora, e o paciente Eric também. Pessoal, vamos dar sequência à nossa programação, seguindo para o segundo painel do dia. O futuro da diálise, caminhos para a modernização do tratamento. Neste momento, vamos olhar para o que vem pela frente, ou seja, os avanços da ciência, as inovações tecnológicas e os caminhos possíveis para ampliar a qualidade e o acesso ao tratamento no Brasil. Para essa conversa, então, eu tenho o prazer de convidar ao palco a doutora Maria Eugênia Canziani, que é médica nefrologista, professora da disciplina de nefrologia da Unifesp, com vasta experiência no tratamento de pacientes com doença renal crônica. E também doutora Rosilene Elias, médica nefrologista, professora permanente de pós-graduação e livre docente pela USP. Sejam muito bem-vindas e a Vanessa Oliveira conduzirá essa conversa. É com você, Vanessa. Obrigada, Larissa, mais uma vez. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Imagina. Bom, no primeiro painel, a gente trouxe uma realidade atual, né? Trouxemos a experiência de alguém que vive a doença renal crônica e agora a gente vai falar sobre olhar para frente. Refletir sobre como transformar avanço científico em política pública, inovação e tecnologia com acesso real para os pacientes, né? Então, dito isso, eu queria começar com a doutora Rosilene. A senhora acompanha a evolução da nefrologia brasileira há algumas décadas, e tanto na prática clínica quanto na pesquisa. Ao longo das últimas décadas, conta para a gente quais foram os principais marcos na evolução da hemodiálise no Brasil. Primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui falando com vocês. O Eric acabou de falar que não se pergunta a idade, né, de uma mulher. E aí a primeira pergunta, eu estou há décadas nessa pesquisa. Então, assim... Isso mostra uma autoridade, uma experiência... Sim, mas vamos combinar aqui que são 2 décadas. Perfeito. Né? Então, aí, o plural está certo, né? Para você, acho que foi uma a mais aí. Só um pouquinho. Então, assim, nessas 2 décadas que eu vivi, mas é claro que assim a gente sempre na nefrologia gosta da história e gosta de saber o que vem acontecendo de evolução tecnológica, né? E para a gente chegar aqui hoje e falar de hemodiafiltração, a gente percorreu um caminho longo aí. E desse caminho eu te falo assim, eu não estava presente nessa época, mas a gente está. Mas a primeira diálise que foi feita no Brasil foi feita lá no Hospital das Clínicas e ela foi feita pelo Dr. Tito Ribeiro de Almeida. E isso foi em 1949. Acho que ninguém aqui estava, né, ciente dessa situação, pelo menos não presencialmente, mas está lá nos livros, né? E é claro que, assim, daquela época para agora, eu te falo que muita coisa mudou, felizmente, né? E foi uma evolução muito grande, eu acho, que a gente teve. E se a gente for pensar
que décadas para a gente aqui, isso, assim, em termos de medicina, isso é como se tivesse sido ontem, né? Se a gente for pensar que o acesso, que o Eric comentou, que é a fístula, por exemplo, esse acesso, gente, foi quase que no início dos anos 70, foi em 1966, né? Vocês imaginam como é que era fazer uma diálise antes disso, né? Então, muitas vezes o paciente ele tinha direito a 4 diálises na vida, né? Porque ele usava um acesso num braço, no outro braço, numa perna e na outra perna. Então, o que se possibilitou que esse paciente tivesse uma vida em diálise, né, foram alguns acessos, né, teve um antes da fístula, né, e a fístula realmente foi um marco. Então, eu acho que a gente evoluiu no conhecimento para chegar até a HDF, a gente evoluiu na parte técnica, principalmente aí o acesso, eu acho que foi uma parte importante, né, dessa evolução. E a gente evoluiu nas máquinas de diálise também, né? Então, assim, imagina, Eric, que você comentando, né, como que era a sua vida em hemodiálise, e isso é hoje em dia com uma máquina que a gente sabe que é uma máquina melhor, que já controla o tanto que aquele paciente vai perder naquele tempo, né, específico. Agora, imaginem que antes a gente não tinha esse controle. Então, eram máquinas aí até início de 2000, viu? Assim, eu vou dizer que na minha residência, acho que a Maria Eugênia também, a gente já acompanhou o paciente fazendo numa máquina que, assim, quanto que eu preciso de tirar desse paciente? Em torno de 3 quilos. Como é que eu faço para essa máquina tirar 3 quilos? A gente, mais ou menos assim, rezava, colocava pinças, imaginava quanto que eu vou tirar. E nunca era exato, né, gente? Porque a tecnologia não era bem feita para isso. Então, assim, a evolução das máquinas foi, inclusive, para dos anos 2010 para cá, a gente tem realmente máquinas com controle de ultrafiltração. Isso foi um marco, eu acho, porque assim, a gente tem certeza de que o que eu coloco lá na máquina é exatamente o que vai ser tirado daquele meu paciente, então eu tenho esse controle. E a partir daí, agora a gente está falando mais recente, uma adaptação feita a essa máquina para que ela possa fazer hemodiafiltração. Então, eu diria que, ao longo de décadas, as últimas 2 que eu estava presente, e bem para trás, eu acho que 1949, a primeira diálise, a partir daí, alguns desenvolvimentos na máquina e até desenvolvimento do acesso, que é a fístula, nos anos 70. O catéter foi nos anos 80, tá, gente? Foi depois ainda disso. E aí a evolução da máquina até a gente poder ter, hoje em dia, uma máquina que é uma máquina confiável e que eu consiga prescrever e entregar uma terapia com segurança, que é a hemodiafiltração. É impressionante, né? Porque nós estamos falando aí de anos 2000, 2010, ontem. Então, assim, a gente vê uma evolução muito rápida aí na medicina, né? E, doutora Maria Eugênia, no cenário internacional, a hemodiafiltração apresenta maior adoção em alguns países, europeus, asiáticos, que foi até o que a gente comentou no nosso primeiro painel, né? No Brasil, ela é ainda um pouco praticável, vamos dizer assim, né? Quais evidências científicas hoje sustentam uma expansão mais ampla dessa técnica? Muito bem, então, de novo, é um prazer estar aqui, participar, e principalmente tão bem acompanhada. Então, muito obrigada por ter essa oportunidade. E, de fato, a hemodiafiltração ela já tem aí pelo menos 4 décadas de história, né? Se a gente olhar para o Japão, 60% dos pacientes em diálise estão em hemodiafiltração. Na Europa, isso chega a quase 50%. Então, no Brasil, a gente tem aí um número muito mais restrito e uma história muito mais curta, né? Nós estamos evoluindo nesse sentido, mas a gente ainda está aquém da Europa e da Ásia, como você comentou. Com relação às evidências, ao longo dessas 40 décadas de uso de HDF na Europa, foi-se acumulando informações importantes, informações científicas, estudos foram feitos comparando e observando e registrando a eficiência desse procedimento. Então, a gente tem aí dados de estudos bem conduzidos ao longo desse tempo, mostrando
como a doutora Cristina já comentou para nós, a remoção de toxinas dessas sujeiras, né, que são produzidas e que o rim é responsável por eliminar, e ela é capaz de retirar com melhor qualidade comparada à hemodiálise, né? Mais para cima, ok. Então, é possível, então, retirar ou ser mais eficiente. Com isso, você traz uma estabilidade hemodinâmica, você traz um melhor controle volêmico, você traz melhora de sintomas, e eu acho que ficou muito claro no primeiro painel uma melhora de qualidade de vida. Então, a gente tem, de fato, aí uma evolução no tratamento dialítico, e como a Rose falou, de uma maneira bastante acelerada, se a gente pensar em conhecimento médico, em evolução da medicina. Isso foi realmente bastante importante, e eu acho que o Brasil, nesse momento, está começando a melhorar ou evoluir para esse sentido. A doutora Maria Eugênia até introduziu aqui a pergunta que eu quero te passar, doutora Rosilene. A gente falou aqui da adoção em países asiáticos, europeus, e eu queria ouvir de você qual que é a sua visão, né? Quando trazemos essa discussão aqui para o Brasil, qual que é o estágio atual da adoção da HDF aqui? Eu acho que é uma história... Estão me ouvindo? Então, agora sim. É uma história que foi, acho que, muito bonita e está sendo muito rápido, assim, pelo menos a introdução da técnica, não a acessibilidade a todos os pacientes. Então, acho que um marco importante para a gente lembrar é quando a HDF entrou no rol da ANS, isso foi em 2021. Então, esse foi um marco importante para poder sinalizar para a gente, olha, podemos ter essa terapia e podemos fazer essa terapia de uma forma e que nós não estamos fazendo nada ilegal, né? Nós temos lá no rol, né? E nós tivemos alguns estudos no Brasil que facilitaram e que, assim, na verdade, foram o pontapé inicial para a gente colocar essa modalidade. O primeiro deles, eu acho que é até mais legal a Maria Eugênia mesmo falar, porque ela que conduziu bem à frente, que foi o HDFit. Fala para a gente, Maria Eugênia. Complementando o que a Rose falou, em 2014, os primeiros equipamentos que são próprios para fazer HDF chegaram no Brasil. Em 2021, houve aí a inclusão no rol, e aí, para isso, também houve uma necessidade de dados nacionais, e a gente não tinha isso ainda no Brasil, a gente não tinha um trabalho científico observando essa técnica. Naquela época, em conjunto com a Fresenius, nós tivemos a possibilidade de participar de um estudo multicêntrico nacional, que incluiu 13 unidades de diálise, onde, de um dia para o outro, se entregou esse equipamento, se treinou a equipe e se começou a utilizar, aí, em quase 200 pacientes, a hemodiafiltração. E aí, com isso, a gente realmente conseguiu, eu acho que atualmente a gente já tem uns 15 trabalhos utilizando essas informações que foram capturadas nesse estudo e que são publicadas e servem aí para balizar a melhora com a tecnologia, a melhora dos resultados, tanto para exames de inflamação, como a gente mostra nesses estudos, diminuição de estresse oxidativo, diminuição de indicadores de inflamação, melhora de qualidade de vida. A gente conseguiu capturar isso numa população nacional, o que eu acho que dá um peso grande para a qualidade aí do tratamento no nosso país. Na sequência... eu acho que na sequência, acho que é importante, porque uma das autoras está aqui, que é a doutora Érica, teve um trabalho também, que são dados de mundo real, em que ela viu pacientes da clínica NefroStar que estavam em HDF e comparou esses pacientes com dados do DataSUS, quer dizer, pacientes que estavam em hemodiálise pelo SUS. E é claro que, assim como existem muitas diferenças nas características desses pacientes, existe uma técnica científica que a gente usa chamada propensity score, que é mais ou menos assim, a gente pega todos que estão em HDF e coloca com uma população muito semelhante desses que estavam fazendo a hemodiálise pelo SUS.
E aí, nesse estudo, foi mostrado de novo dados nacionais que, ao fim de um ano, quem estava em HDF, a sobrevida foi de 92, poucos por cento, quase 93%. Quem estava em HD, 10% a menos. E isso mesmo com pacientes sendo absolutamente similares. Então, aí a gente tem mais um dado, que é um dado nacional, mostrando que, mesmo na nossa população, né, nós temos, então, essa diferença grande em termos de favorecendo a HDF em termos de sobrevida. Aí eu acho que depois disso teve um outro estudo que você participou, Maria Eugênia? Isso. O outro estudo, na sequência, foi um estudo que também foram feitos lá com as clínicas Fresenius, onde a gente capturou dados de 2022 a 2024 de mortalidade. E nessa ocasião, a gente tinha em torno de 8.000 pacientes que foram seguidos nesses 2 anos. E a gente comparou pacientes em hemodiálise com pacientes em hemodiálise convencional contra os pacientes em HDF. E houve uma diminuição de mortalidade de 27% para os pacientes que estavam em HDF. Então, isso também é interessante ressaltar que é muito semelhante ao que se observa em grandes estudos, como o estudo Convince, é um estudo internacional, que mostrou aí uma redução de mortalidade para os pacientes em hemodiálise, em HDF, comparados à hemodiálise, também na casa de 23%, ou seja, é consistente com os dados da literatura internacional. Só que depois desse estudo, você sabe que médico e a parte científica, a gente é muito crítico, né? Então, a gente sempre quer pagar para ver e a gente sempre gosta de criticar, essa é a verdade. Então, depois desse estudo, muito bem publicado, todo mundo ainda falava assim, mas são pacientes com convênio, né? Então, como é que todo mundo que tem convênio vai melhor, né? Não é a HDF. O fato do paciente ter convênio, ele tem acesso a várias outras especialidades e é por isso que ele vai melhor. E aí, pensando nisso, a gente teve a oportunidade de fazer mais um estudo. Por quê? Porque dentro lá das clínicas, né, NephroStar, tem um médico que tem um trabalho muito importante, né, que é uma clínica filantrópica. E nessa clínica filantrópica, a diferença das clínicas da NephroStar, a única diferença é que são pacientes que não têm convênio. Então, nós tínhamos ali a oportunidade perfeita, né? Pacientes que estavam em hemodiafiltração e não tinham convênio, e nós tínhamos os pacientes nossos também, lá da mesma região, que eram pacientes que o doutor Eduardo seguia, na mesma região, com o mesmo perfil e que faziam hemodiálise. Então, agora aqui, olha, ninguém tem convênio mais. Eu estou comparando dados que são SUS, que dificilmente eu ia achar em outro lugar, porque o SUS não vai pagar essa modalidade. E adivinha o que nós observamos? De novo, mesmo para pacientes do SUS, aqueles que faziam hemodiafiltração, caía drasticamente a taxa de mortalidade. Ou seja, mesmo para pacientes que são do SUS. E eu acho que isso daí é uma forma de mostrar consistência de que não adianta a gente questionar. Sim, a hemodiafiltração traz melhor resultado. Aproveitando esse seu gancho, eu queria te perguntar, doutora Rosilene, o que no dia a dia ali da clínica, né, o que é necessário para prescrever e implementar HDF com segurança e qualidade de vida para os pacientes? Eu vou começar, se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda aí. Então, eu acho que assim, a primeira coisa você tem que oferecer para o paciente. Então, a informação é muito importante. Então, fazer com que o paciente entenda que existe uma outra modalidade, que essa modalidade pode ser oferecida com benefícios. Segundo, eu preciso ter um equipamento, eu preciso ter uma máquina. E essa máquina, ela é um pouquinho diferente de uma máquina habitual, apesar de que, quando você olha, ela parece similar, mas ela tem uma outra bomba rolete que vai fazer com que o paciente receba esse volume de substituição que a doutora Cristiane comentou. E essa máquina tem uma outra coisa importante. Atrás dela, ela tem mais 2 capilares. E a gente vai falar mais à frente assim, de para que serve, que é para tornar aquela água da diálise uma água que a gente chama de ultra pura, porque essa água ela vai entrar de novo na veia do paciente. Então, a gente precisa de uma água com uma qualidade boa. Então, a gente precisa do paciente, a gente precisa da máquina, a gente precisa de uma máquina específica, eu preciso do
Acesso vascular. E aí, se vocês me perguntarem, quando tem paciente também, aí, assim, só quem tem fístula, que com 400 ml de fluxo pode fazer HDF? Não. Quem tem catéter também pode fazer hemodiafiltração, desde que o catéter esteja funcionando e dá um fluxo bom. Isso a gente viu no próprio estudo Convince, tinham muitos pacientes com catéter, e nem por isso eles deixaram de receber uma dose adequada. Eu esqueci de falar de mais algum ponto. A equipe. Eu acho que essa é a parte importante. Eu acho que a equipe também precisa ter esse conhecimento. Eu acho que no nosso país a gente ainda precisa discutir e fornecer não só para os médicos, mas para a enfermagem, para toda a equipe, o conhecimento de como essa modalidade tem resultados melhores, mas também no dia a dia como fazer. Então, o acesso vascular é fundamental para que você faça uma hemodiálise e uma hemodiafiltração importante, é necessário um acesso adequado. Então, o acesso vascular é fundamental, mas, para você fazer, a equipe precisa estar treinada. E, nesse estudo do HDFIT, a gente teve a oportunidade de, em clínicas que nunca tinham feito HDF, de um dia para o outro, treinar a equipe, treinar no equipamento novo, numa rotina nova, e isso foi mostrado pelos dados do estudo, foi eficiente, e a gente conseguiu oferecer um tratamento de qualidade. Então, é possível rapidamente transicionar de uma hemodiálise convencional para HDF, desde que a equipe receba um tratamento adequado para oferecer uma diálise adequada, né? Acho que esse é o ponto importante. E eu quero trazer também um outro desafio, doutora Maria Eugênia. A partir da sua experiência, né, que é muito vasta em métodos dialíticos e implementação prática, quais são hoje os principais desafios regulatórios? Vamos falar um pouquinho dessa parte de regulação. Ou operacionais, para ampliar essa implementação da HDF no país hoje? Então, vou responder pela última resposta. Primeiro, a educação e disseminação para nós, médicos, desse benefício. A gente precisa entender e acreditar nos dados, não só nacionais, como internacionais, que, de fato, é uma terapia que faz diferença. Então, aí, a disseminação do conhecimento é fundamental. Entender que, para essa técnica, precisa ter um acesso vascular, ou seja, não é para todo paciente, precisa ter algumas características, porque, senão, a diálise não é eficiente. Então, eu acho que esse é um outro ponto fundamental. A gente tem alguns desafios, principalmente com os convênios. Eu acho que esse é um grande entrave. Todos nós que trabalhamos em unidades de diálise, a gente percebe que, dependendo do convênio, ele tem um critério para liberar para a diálise, para a hemodiafiltração. E, para outros, é completamente diferente, e, às vezes, até o oposto do convênio anterior. Então, essa normatização, essa compreensão que não deve ter uma regra ditada pelo um convênio, e sim é a característica do paciente que deve ditar a necessidade ou o benefício dessa terapia, eu acho que é fundamental. Acho que, pegando o gancho aí, assim, falando em por que o convênio, né, é uma coisa importante para a gente ampliar a técnica. Em 2021, quando tinha o rol da ANS aprovou a HDF, nós tínhamos 1,7% dos nossos pacientes em hemodiafiltração. Desses 1,7%, 0,3% do SUS e o restante de convênios. A gente melhorou muito. Então, assim, se a gente for pensar de 2021 para o último censo de 2024, é só inverter o número. De 1,7%, a gente foi para 7,1% dos nossos pacientes em hemodiafiltração. 7,1% dos quase 180 mil é um número expressivo? Sim. Aí, quando a gente vai esmiuçar quem são esses pacientes,
absolutamente a grande maioria aí é quem tem um convênio, porque não é uma terapia coberta pelo SUS. E aí, se você me perguntar, então, todos que têm convênio estão em hemodiafiltração? Não, 1/3. Então, aí a gente já sabe que assim, esse já é um primeiro gargalo que a gente tem, porque nem todo paciente que tem convênio e que assim a gente poderia oferecer pelo menos essa modalidade diante de todos os benefícios que a gente vem comentando, e só 1/3 deles está nessa modalidade. É claro que isso é do todo dia, é uma luta. Não estou falando aqui, gente, por favor, se tiver representante só de convênios aqui, a gente não estou falando isso, não é questão de fazer uma culpa de ninguém, isso é uma questão de alerta para a gente que está aqui, e eu acho que começar a oferecer. Às vezes o convênio não está negando, e nunca foi pedido a eles, né? Então, isso a gente também tem que fazer a nossa parcela de culpa, de tentar ampliar e divulgar mais essa modalidade para aqueles pacientes que realmente se beneficiam, né? Então, isso é importante. E acho que um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar, a doutora Cristiane já falou, mas acho que é bom a gente voltar, para fazer hemodiafiltração, a gente não faz reuso daquele capilar. Isso é uma mudança de mentalidade também em clínicas de diálise que estão acostumadas com uma salinha isolada. Para quem não conhece, a salinha de reuso é uma salinha fechada em que fica lá um enfermeiro todo paramentado e batendo com um martelinho lá para tirar os resíduos de sangue que fica no material, e isso colocar junto com uma substância que é uma substância antisséptica, né, que vai ficar para esse paciente até a próxima diálise. Vocês imaginam já do que eu falei um pouquinho aqui de reuso, os problemas envolvidos, né, quando a gente faz isso, assim, desde contaminação do próprio funcionário até contaminação cruzada, você já imaginou? E por décadas de conhecimento e na prática, acho que alguém aqui já deve ter visto também a famosa troca de capilares, né, enquanto tem um paciente aqui e o outro do lado, e você dialisa puxando a linha da máquina do lado, e era o outro capilar, e aquilo é um desespero. Quer dizer, a gente precisa mudar a mentalidade, mas, nesse caso, eu diria para você, para a gente que está como médico do outro lado cuidando do paciente com HDF, é muito mais fácil, eu não preciso ter essas preocupações se eu não faço o reuso, né? Então, isso é um ponto ao nosso favor. Eu não estou falando aqui de custo ainda, né? Mas, agora, entrando no custo, eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem aí, quando a gente compara hemodiálise convencional com HDF, a gente tem um equipamento que é uma tecnologia maior e consequentemente, aí, com um custo maior. E a gente não tem o reuso, que é o capilar, o insumo, que é o mais impactante no custo. E a gente não tem reuso. Daí você vai somar essas duas coisas e vai falar, bom, hemodiafiltração realmente é mais caro. Mas, nessa conta, tem que entrar uma outra variável. Todos esses estudos que a gente tem feito no país e fora do país mostram que você fazer HDF, esse paciente está mais estável, ele tem menos, por estar mais estável, mais bem dialisado, o seu sistema imune é melhor, ele tem menos risco e tem menos infecção, e, principalmente, ele tem menos hospitalização. E, quando você põe na conta do sistema de saúde menor hospitalização, que é a parte cara do tratamento para qualquer patologia, aí você vê que a balança se equilibra um pouco mais. É aquela história, né? Quando você oferece qualidade de vida, você tira o paciente de dentro do hospital, ali, basicamente, né? Ele deixa de ser internado tantas vezes, ele deixa de fazer cirurgia tantas vezes quanto ele faria quando ele não é tratado como deveria, né? Então, existe essa balança aí que precisa realmente ser pensada. E, falando justamente sobre isso, quando a gente traz essa incorporação da tecnologia, né, vem também uma questão da sustentabilidade, que a gente precisa falar também sobre. Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre a inovação, que é o que a gente está trazendo aqui, a viabilidade econômica e manutenção desses padrões elevados no sistema de saúde brasileiro? Como é que a gente faz para manter esse equilíbrio? Olha, eu acredito que, quando a gente fala em sustentabilidade, você tem um custo disso,
né? Eu diria que talvez a gente não colocasse esse custo só em custo financeiro. Tem uma sigla que a gente usa muito, que é o custo para aumentar a qualidade de vida, que chama CALI, né, nos estudos científicos. Então, assim, quanto que eu preciso gastar com esse paciente a mais para dar mais qualidade de vida? Quando a gente fala disso, assim, olha, eu vou gastar $1 a mais por mês para que ele viva 3 meses a mais. Então, se eu gastar mais $2, ele vai viver mais 6 meses. Então, quando a gente coloca isso na balança, você vai me falar assim, qualquer dinheiro do mundo vale, né? Então, mas é claro que, quando a gente pensar no custo principal, que é a hospitalização, se a gente reduz esse custo de hospitalização, que é o maior na balança para qualquer convênio, né? Eu acredito que aí todo o investimento que você faça na clínica e todo o custo que você aumenta na clínica para poder fornecer e entregar essa modalidade, ele já vale a pena. Posso dar mais Claro. um item nessa balança que a gente não conta e talvez o Eric possa até colaborar com isso. É o trabalho. Esse paciente que está com melhor qualidade de vida, esse paciente que está fora do hospital, esse paciente que está bem, ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está criando riqueza para ele, para a família dele, para o país. Então, assim, este também é um peso que tem que estar na balança, né? E eu acho que tem estudos sérios de farmacoeconomia, de tecnologia, de inovação, de incorporação, que levam todos esses parâmetros para a balança. Tanto é que países mais desenvolvidos já assumiram, que têm esses estudos mais presentes e com um maior hábito de desenvolver esse tipo de estudo de informação, já assumem em 60% dos pacientes usando essa tecnologia. Então, acho que aí é um ponto importante nesse sustentabilidade. Então, assim, depende de quem faz a conta e de quem vai pagar, entendeu? Exatamente. Então, assim, se você colocar na balança, assim, qual é a parte que eu pago aqui na diálise, eu vou gastar mais. Para mim é ruim gastar mais. Eu falei, pera, e o outro lado, né? Então, quando coloca tudo na mesma balança, e eu te falo assim, fica mais tudo justo. vai ficar mais fácil para fazer a conta, né? E aí você vai ter um retorno maior realmente desse paciente para a sociedade de uma forma melhor. É preciso um equilíbrio, né? Encontrar esse caminho. E vocês duas têm uma atuação muito forte na área técnica e científica, né? Vocês até relataram vários estudos. E um tema que muitas vezes não aparece para o público, mas é importante a gente trazer, até porque é um tema central da diálise, é a qualidade da água. A doutora Rosilene até comentou um pouquinho ali no início. Vocês poderiam explicar para a gente qual que é a importância dessa água ultra pura e os impactos clínicos que ela traz aí no padrão, no tratamento desses pacientes? Eu vou começar, que eu sou só uma década mais experiente, tá, Rosi? Para quem tem algumas décadas nessa jornada, vai lembrar de um evento em Caruaru. Caruaru foi um marco no nosso país, onde a gente teve uma contaminação da água por uma alga, e isso fez uma fatalidade com muitos óbitos. E, a partir daí, mudou a diálise no nosso país. A partir daí, uma vigilância maior da água começou a acontecer. E eu digo com muita tranquilidade e com muito orgulho que a água de diálise no nosso país, as leis que regem essa qualidade são extremamente adequadas. Então, sempre pergunto, eu preciso mudar a lei, eu preciso implementar mais leis? Não, a nossa lei é ótima. O que a gente precisa é seguir essa lei, gerenciar a qualidade de água de uma maneira ampla e muito responsável, porque isso é a vida dos pacientes. Então, assim, a gente tem uma lei boa, que vale a gente aplicar essa lei e assumir a responsabilidade por essa água, porque, se a gente fizer tudo certinho, como dita a lei brasileira, nós estamos bem.
Para a hemodiafiltração, a Rose já comentou, usando essa água de qualidade, a gente tendo esses outros 2 filtros que são acoplados ao equipamento, você garante uma qualidade de água ultra pura, que é capaz de ser injetada diretamente na veia do paciente sem risco, né? E, como a gente tem visto, tudo bem que a gente tem muito pouca gente usando hemodiafiltração no nosso país, comparado a outros, mas esses pacientes estão tendo uma segurança e uma tranquilidade em oferecer esse tratamento. Por quê? Porque a gente tem a qualidade na água e esses filtros garantem que essa água produzida para fazer a HDF é muito boa. Existe um impacto mensurável na doença renal crônica que vocês possam falar para a gente? Em relação à água? Isso. Eu acho que assim, uma coisa importante que a gente tem que falar, até para quem não é da área, assim, o que tem a água a ver com isso? Por que a gente precisa tratar a água? Se eu pego uma água lá na torneira e a água já está boa, eu não posso usar essa água para diálise, né? Então, assim, para fazer diálise, a água potável tem que passar para um tratamento onde a gente tira alguns íons, a gente tira alguns sedimentos, né, pesados dessa água, e, por fim, a gente passa essa água num sistema que a gente chama de osmose reversa, que é onde a gente passa essa água com uma pressão por uma membrana que é semipermeável. Mas por que isso? Porque essa água, na hemodiálise, ela vai ser usada para fazer o banho da diálise, que vai passar naquele filtro, no capilar. A diferença dessa água da hemodiálise para a água da hemodiafiltração é que esse banho que a gente prepara lá, com essa água tratada, ela precisa ser mais bem tratada, porque ela não vai só entrar em contato no capilar, ela vai ser infundida na veia do paciente. Então, essa água, fora tudo que a gente tem que pedir para uma água de diálise, ela tem que ser isso que a gente chama de ultra pura, porque ela vai entrar na veia do paciente. Impactos são inúmeros. Primeiro que, assim, eu estou falando de uma água já boa, porque se a água não for tratada, o impacto aí é imediato de contaminação, e é isso que a gente não quer que ocorra nunca, e por isso que tem que ficar gerenciando a qualidade da água. Mas, fora isso, o que a gente já sabe aqui, uma água ultra pura, você tem menos inflamação desse paciente, porque o nosso corpo ele reage contra qualquer coisa que seja estranha, né? E se você tem uma água que não seja ultra pura, você tem uma série de reação inflamatória que isso é prejudicial. E isso já tem estudo mostrando. Então, você consegue controlar melhor a anemia, você consegue melhorar o padrão de estresse oxidativo, você consegue melhorar até o tratamento, por exemplo, a resposta ao tratamento com a eritropoetina é melhor quando você usa uma água boa. E doença cardiovascular. E doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade nos pacientes que fazem diálise, né? Então, o paciente que faz diálise, o problema dele, assim, ele não tem um problema por causa do rim. É porque o rim não está funcionando, a parte cardiovascular é que a gente tem que tomar mais cuidado. E a água ultra pura, a água bem tratada, está relacionada à melhora do menor impacto da doença cardiovascular nesse paciente. E, por isso, ele tem menor mortalidade. Isso é mensurável. 30%, 27%, 23%, 25%, dependendo dos estudos que você vê. Então, a resposta final, talvez, é essa, né? Por toda essa melhora, você vai ter, no final, uma melhor sobrevida, né? Esse paciente vai viver mais e com uma melhor qualidade de vida, como a gente já viu aqui nesse depoimento. Maravilha. Nós já estamos nos encaminhando ao fim, mas antes de partir para as perguntas finais, a gente trouxe na abertura do talk alguns números, né? 170 mil pacientes, né, que têm doença renal crônica que estão em tratamento. 1 a cada 7 pessoas tem doença renal crônica. Então, assim, a gente vê aí uma crescente nos números, na demanda por diálise no país. Como transformar os dados epidemiológicos e a produção científica brasileira em planejamento concreto e políticas públicas mais estruturadas? Gostaria de direcionar para vocês duas. Eu acho que isso é o que a gente vem fazendo aqui no país, e acho que esses estudos que a gente citou e que são muito importantes
são muito importantes para a gente dialogar não só com a classe médica, né, de mostrar que, olha, o que se viu fora a gente também vê aqui para os nossos pacientes, mas servem principalmente como política pública para a gente responder algumas coisas bem básicas. Primeiro, é factível no Brasil? Sim, é factível, a gente tem mostrado, né? Segundo, será que os resultados, os bons resultados que a gente vê com a população fora do nosso país também são aplicáveis aqui? A resposta é, de novo, sim. E quando a gente amplia esses estudos aí, coloca pacientes, inclusive, do SUS, essa é mais uma resposta que a gente pode dar. Então, assim, a hemodiafiltração só vai melhorar a sobrevida e trazer bons benefícios para o paciente que tem um convênio de saúde? A resposta é não, ele melhora para todo mundo. Então, quando a gente tem um estudo bem feito, e esse estudo é publicado, e ele já passou por uma revisão, né, de pares que garantiu que aquilo ali vale a pena ser publicado, e isso fica disponível lá para consulta, e tudo isso é uma moeda que a gente tem para quando está lá de frente. Aqui em Brasília, vocês conhecem muito mais essa história do que eu, lá numa frente parlamentar, de falar, olha, esse estudo aqui que a gente fez, mais esse, isso vai respaldar que a gente precisa ter essa modalidade mais amplamente aqui no Brasil. Por quê? Porque isso está diminuindo a mortalidade dos nossos pacientes. Então, ele serve como uma comprovação, eu diria assim, de que a gente consegue fazer aqui e a gente consegue fazer aqui trazendo os mesmos benefícios. Só dois complementos. Um é melhorar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida. Eu acho que o depoimento do Érico foi perfeito, mas nós que começamos lá nesse estudo HD-FIT, passar da hemodiálise convencional e, de repente, ver a felicidade do paciente de falar assim, eu estou melhor, eu finalmente estou melhor. Isso é muito impactante. Então, o bem-estar do paciente é fundamental. E eu acho que, eu vou dar um recado aqui para os nossos colegas médicos, que eu compartilho de todos, quando a gente fala, vamos pôr esse paciente, tentar colocar esse paciente HDF, é uma luta. É uma luta que são relatórios, são respostas, e vai, e volta, e explicar para o paciente, explicar para o familiar, explicar para o gestor, e aí é bastante trabalhoso. E, muitas vezes, a gente desiste no meio do caminho. A gente acaba ficando, não vai dar certo, não vamos nem começar, porque não vai dar, esse convênio nunca vai fazer. A gente tem que sair da inércia. Então, o que a Rose falou de os dados internacionais, eles têm a correspondência exata aqui dentro do nosso país, eu acho que isso fortalece e a necessidade de nós médicos, e aqui me ponho também nessa posição, de ir atrás e brigar e buscar a possibilidade de tratar melhor nossos pacientes. Eu acho que esse também é um compromisso que nós temos que ter. E só para dar um spoiler, né, assim, de como a gente está, acho que a gente está no caminho certo, eu faço parte do departamento de diálise da Sociedade Brasileira de Nefro, e a gente está acabando de preparar um documento agora com o posicionamento da sociedade brasileira sobre a hemodiafiltração. Isso eu acho que significa que a voz de todos nós aqui está sendo ouvida, né, pelo menos em termos de classe associativa, e a gente vai ter mais um documento aí ajudando, né, e dando as diretrizes aí para quem quiser começar essa modalidade ou manter essa modalidade de uma forma segura, pelo menos a gente já vai ter esse posicionamento. É por isso que é tão importante, né, um debate como esse, trazer esse tipo de informação, colocar aqui todos a par dos tipos de entraves, né, e obstáculos que são enfrentados aí quando a gente está falando sobre vida, né, sobre dar qualidade de vida para esses pacientes, né. E agora a gente está chegando ao fim, e eu queria ouvir de vocês, das duas, olhando para os próximos anos, qual que é a visão de futuro de vocês para o tratamento dialítico no país? E qual que é o papel da produção científica brasileira nesse processo? Eu espero ficar mais algumas décadas ainda para ver esse futuro aí. Olha, eu posso dizer para você assim, que eu tenho um sonho. O meu sonho é quando um paciente chegar, a gente avaliar e a gente falar para ele assim, olha, esse é um portfólio de opções que eu tenho para você
E a gente vai decidir junto aqui qual é a melhor opção no seu caso. Pode ser que ele queira fazer uma diálise em casa, pode ser que ele queira fazer uma hemodiálise na clínica todos os dias de forma curta, ou ele vai fazer a noturna, mas decididamente, para aquele paciente que ficar lá na minha clínica ou que tiver uma indicação, eu sempre vou falar dos benefícios da hemodiafiltração, porque depois de tudo isso que a gente viu, acho que não cabe mais a gente deixar um paciente em hemodiálise de chamada convencional 3 vezes por semana, porque a gente sabe que essa modalidade vai entregar menos do que tudo que eu posso oferecer a mais para esse paciente. Eu sempre falo que assim, esse nome é estranho, né? Convencional ou standard. Standard deveria ser assim, esse é o exemplo, né? Esse é o gold standard, e não é. Na verdade, a hemodiálise 3 vezes por semana é o mínimo necessário. E a gente faz isso porque para poder atender todo mundo e para ter um turno atrás do outro e para caber mais gente na clínica. Mas não é e está longe de ser a melhor opção para os nossos pacientes. Então, a gente tem, sim, que oferecer mais. Então, meu sonho é isso, é de dentro do portfólio a gente ter lá a hemodiafiltração, pelo menos. E eu acredito que o trabalho que a gente faz e que muitos aqui fazem, que é de pesquisa e de colocar esse dado publicado, ele fala muito melhor com os gestores do que só o fato da gente chegar aqui e falar, não, eu acredito que é melhor. A gente precisa provar. E a prova científica, com um estudo bem feito, é a arma que a gente tem. Maria Eugênia. Obrigada. Assim, endosso 100% do que a Rose falou, porque é realmente isso. O nosso papel como pesquisador é trazer uma informação confiável e que já passou pelo crivo de pares, e geralmente internacionais, que mostram que realmente a gente está num caminho que é muito consistente com o que está no resto do mundo. Então, eu vejo se pergunta do futuro, eu acho que a gente está por um caminho muito bom, né? A velocidade pode melhorar. Então, eu acho que a gente tem que buscar realmente, incansavelmente, trazer o melhor, porque a gente já sabe que tem coisas melhores do que a gente oferece no nosso dia a dia. Então, acho que é isso, é a gente se empenhar, não é fácil, mas se empenhar em ter aí melhores possibilidades nesse portfólio que a Rose comentou. Muito obrigada, doutora Rosilene. Muito obrigada, doutora Maria Eugênia. Eu agradeço profundamente as contribuições que vocês trouxeram aqui para a gente nesta manhã. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada a todo mundo aí por estar aqui, né, com fome, né? Que todas essas contribuições tragam aí reflexões, né, que quem está aqui presente, nos assistindo, também tenham sido esclarecedoras aí sobre a doença renal crônica. Muito obrigada. Convido a vocês à foto oficial. Bom, chegamos à final do talk O Futuro da Diálise no Brasil. E hoje reunimos aqui diferentes perspectivas da visão do paciente, da visão clínica e científica, e todas convergem para um ponto essencial: a necessidade de evoluirmos continuamente no cuidado com a doença renal crônica. Quero agradecer aos nossos convidados, Eric Lopes, doutora Cristiane Kojima, doutora Maria Eugênia Canziani e doutora Rosilene Mota pelas reflexões. Reforço também o nosso agradecimento à presença de honra do deputado Vinícius Carvalho. Este conteúdo, relembro você, ficará disponível pelo YouTube do Metrópolis, para que a gente cada vez mais amplie esse debate. Agradeço também a presença de todos aqui no Brasília Hotel Palace e também a você que nos acompanhou online. Muito obrigada e até a próxima. 10 anos cabem em uma linha do tempo. E em milhares de manchetes que contam fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na última década, fomos além da notícia. Nos tornamos presença constante em conversas. Trouxemos furos de reportagem, propusemos reflexões
Viramos companhia diária para os leitores e ponto de conexão entre marcas e audiência. Entendemos que informação não mora só em manchete. Ela pulsa nas redes, gera debates no WhatsApp, ganha vida nas ruas e na rádio. Nessa linha do tempo, produzimos conteúdos para além do digital. Criamos experiências, mexemos com emoções, lançamos desafios, provocamos novas ideias, conquistamos o topo, sendo o portal de notícias mais acessado do Brasil. Para nós, mais do que um número, isso é um lembrete de que cada clique é um voto de confiança. Cada apuração é uma responsabilidade. Metrópolis, 10 anos, porque enquanto houver histórias, estaremos aqui para contar. De olho no agora, conectado com o amanhã. Metrópolis, sobre tudo o que importa.